Japonês da pátria, filhos, vergonhei a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, não te vá pelo serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O Tricotando Histórias de hoje vem contar um pouco da história do Brasil. Vamos aos fatos. 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, e montado em seu belo cavalo, Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil, vestindo um traje de gala característico da nobreza, empunhava sua espada num gesto forte e altamente simbólico, e gritava em plenos pulmões que naquele momento o Brasil se declarava independente de Portugal. A frase atribuída de Dom Pedro, que marcou a independência do Brasil, independência ou morte, ficou famosa assim como a imagem idealizada do seu feito, e que acabou sendo eternizado pelo famoso pintor acadêmico Pedro Américo, em sua obra O Grito do Ipiranga. A história que resumo e descrevo acima é exatamente como aquela que me recordo ter aprendido nos bancos das escolas em meados dos anos 80. Eu também não posso afirmar como a história da independência do Brasil é contada hoje aos estudantes de nosso país. Mas evidentemente que hoje sei que a famosa pintura de Pedro Américo é nada mais do que uma visão teatral, imaginada pelo artista, que serviu como muitas outras obras daquele período para fortalecer e legitimar a imagem do imperador e da monarquia. Vamos realmente ver como a história é. Vamos aos fatos. Parte 2. A verdade é que Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, estava a caminho do Rio de Janeiro, retornando de uma viagem de São Paulo, que fizera com o propósito de apaziguar um conflito na província, assim como em Minas Gerais, de grupos contrários às ideias de José Bonifácio, então ministro do governo na época. Já Leopoldina de Ambesburg, ouça bem, Leopoldina de Ambesburg, princesa e esposa de Dom Pedro I, foi nomeada por ele como chefe do Conselho de Estado e princesa regente interina do Brasil. Durante a sua ausência, e pressionada por notícias vindas de Portugal, convocou, em 2 de setembro de 1822, uma reunião com o Conselho de Estado, que, apoiada por José Bonifácio, então assinou o decreto que garantiu a independência do Brasil. Leopoldina, então, enviou 2 emissários até Dom Pedro, com o objetivo e com diversas correspondências, cartas de sua autoria e de José Bonifácio. 2 das cartas, elas vinham de Lisboa. Uma de seu pai, Dom João VI, e a outra com instruções da corte, exigindo o regresso imediato do príncipe e a prisão e processo também de José Bonifácio. As cartas, entre outras coisas, tiveram como objetivo aconselhar Dom Pedro a anunciar já a independência do Brasil,
Os emissários encontraram então Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, montado em seu cavalo branco. Não, a história não é bem assim. Esses dois emissários encontraram Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, esgotado da viagem, doente e com dor, com problemas intestinais, que obrigavam o coitado a parar de ponto a ponto, com uma comitiva reduzida e montados em burros, e que eram mais fortes para subir a serra. E assim, aconselhado pela princesa regente interina do Brasil, ele declarou a independência da nossa nação. Como já diz o ditado, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Mais uma vez se prova, e na história do Brasil, Leopoldina foi em quem deu o decreto e assinou a nossa independência. Dom Pedro nada mais fez do que pegar sua espada e gritar: independência ou morte!